Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja mesmo abençoado. O texto sagrado diz que a bênção de Deus enriquece. Seja enriquecida a sua vida. Seja enriquecida a sua vida não apenas com o valor econômico, mas com tudo aquilo que Deus criou. Jesus disse: eu vim trazer vida, vida com abundância. Receba essa vida com abundância. Você, a sua casa, a sua família, suas mãos sejam prósperas. Em o nome do Senhor Jesus eu abençoo você. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, quem vive pela fé tem que saber que as tribulações, as aflições são parceiras no crescimento, no desenvolvimento, na maturidade da fé. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo. É impossível uma criança aprender a andar sem cair. Ela tem que cair. Porque faz parte da sua natureza humana. Ora, a fé, viver pela fé, exige que nós passemos também pelas tribulações, pelas aflições, pelas angústias. Porque quando você abraça a fé no Senhor Jesus, o que acontece? Você saiu do reino das trevas. Você abandonou o reino das trevas para o reino da luz. E você acha que o reino das trevas, que é este mundo, vai bater palmas para você, vai te glorificar? Você acha que vai ser fácil conviver neste mundo podre, vivendo pela justiça, vivendo na justiça? Não é possível. Então, se nós fôssemos salvos e morrêssemos, fôssemos logo direto para Deus, seria uma maravilha, mas não é assim. A gente alcança a salvação, mas a gente continua aqui embaixo, vivendo dentro dessa casca de barro que é o nosso corpo, e sujeito às coisas dessa vida, os problemas desse mundo. Ora, mas quando nós deixamos o reino do mal e abraçamos o reino do bem, é óbvio que o reino das trevas, o reino do mal, vai lutar com todas as suas forças para nos resgatar do reino do bem. Não tenha dúvida disso. E Deus permite isso. Deus permite isso. Você verifica que não há quem tenha abraçado a fé em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, que não tenha sofrido as consequências dessa fé. Muitos profetas foram mortos injustamente por causa da sua fé, por causa da sua integridade. Os falsos profetas se livraram
dos problemas que os verdadeiros profetas enfrentaram. Porque os verdadeiros profetas falavam a verdade e contrariavam os reis. Então, muitos deles foram condenados à morte, à prisão, foram cerrados pelo meio por causa dessa fé íntegra. Já os profetas de Baal, os profetas falsos, não sofreram essas consequências, mas estão sofrendo agora no inferno o fogo eterno. Mas o fato é que quando se assume a fé no Senhor Jesus Cristo, com toda a sua dignidade, assume-se a fé com integridade, de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, é óbvio que os parentes, os primeiros inimigos nossos, são os nossos entes queridos. Porque eles perderam a gente. Eu me lembro que a minha saudosa mãe, quando eu me converti, e ela não era convertida, mas quando eu me converti, ela se me opôs. A minha mãe, que eu a amava de todo o meu coração. E aí, nós tivemos problemas em casa. Porque ela se sentiu abandonada, ela sentiu ciúmes de mim. E o mundo, é isso aí, o mundo sente ciúmes da gente. O mundo não nos dá nada. Mas quando ele nos perde para Jesus, ele fica com ciúmes. E ele nos quer de volta. Ora, depois a mamãe se converteu, graças a Deus. Ela se converteu. Mas até então eu tive problemas. Por quê? Porque eu tinha abraçado a minha fé em Jesus. Eu deixei de fazer da minha mãe a primeira na minha vida para fazer do meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador e Senhor, o primeiro na minha vida. Então, é óbvio que eu tive que enfrentar problemas dentro da minha própria casa. E lá fora, no meu trabalho, na faculdade, foi terrível. Foi terrível, porque as pessoas não me compreendiam e me criticavam, como até hoje. Até hoje, nós somos criticados, somos pisoteados, há um preconceito enorme contra nós, não porque nós sejamos alguma coisa, mas porque nós saímos deste mundo, nós saímos do domínio deste mundo. Então as tribulações, perseguições, injustiças, calúnias e tudo mais, elas acontecem para que nós tenhamos uma fé mais solidificada, uma fé estruturada, uma fé maturizada. Isso mesmo, uma fé madura. Para que venhamos ter finalmente uma fé inabalável. A fé inabalável não acontece da noite para o dia, mas acontece com o desenvolvimento paulatino, diário dessa fé, enfrentando problemas, enfrentando desertos, enfrentando problemas difíceis, angústias, enfrentando o moinho, passando pelo moinho da vida e gemendo, urrando de dor por conta da nossa fé. Agora, a outra face da tribulação que se chama o livramento. Que maravilha! Ah, como é bom você gemer na tribulação, gemer no deserto, gemer por conta das injustiças, das calúnias, das mentiras, das infâmias, das malícias, do preconceito. Eu fico pensando assim, há pessoas da raça negra que
se sente ultrajada, que se sente vítima do preconceito. E realmente há um preconceito enorme neste país e neste mundo por conta desse espírito mau, perverso, nocivo, cruel que muitas pessoas têm para com o negro. Eu sei disso. Mas você que é negro, negra, minha amiga, meu amigo, preste atenção. O preconceito que você sofre, nós também, da fé, sofremos, e muito pior. Muito pior. Porque nós sofremos o preconceito das injustiças. Eles fazem questão de nos injustiçar. Você diz, bom, eu também sou injustiçado. Eu sei. Mas você tem uma lei que lhe apoia, não é verdade? Uma lei que lhe ampara. Então, se você é injustiçado por causa da sua cor, você tem um direito de apelar para essa lei e buscar os seus direitos. E a pessoa que tem preconceito, que manifesta esse preconceito para com você, vai para a cadeia, obviamente. Mas quem está na fé em Jesus, que procura viver uma vida correta, íntegra, temente a Deus, não bebe, não vive, não joga, não vive em bagunça aí de fora, não vive nas baladas, em boates, não, vive uma vida pacata, íntegra, mas é tão vítima do preconceito, e um preconceito mais cruel, porque chamam-no de ladrão, chamam-no de bandido, de usurpador e tudo mais, e vê os meus direitos, os juízes vão dizer, não, vai para lá, esquece isso aí. Por quê? Porque todos aqueles que vivem, gostam da injustiça, condenam aqueles que vivem na justiça. Essa é a realidade. Mas vai fazer o quê? Nós temos que continuar nessa fé, suportando tribulações. Mas uma vez a tribulação passando, porque ela passa, ela vem, mas vai embora, não tenho dúvida disso. E quando acaba a tribulação, que vem o livramento de Deus, que maravilha. Então você torna-se mais experiente na fé. Os outros sofrimentos, as outras tribulações, as outras amarguras que você vai sofrer lá na frente, você já está, digamos assim, vacinado para enfrentar, não é verdade? Você vê que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança de um dia participarmos da glória do nosso Deus. Isso é uma glória. Eu saber que um dia estarei participando da glória de Deus, estaremos junto com Ele, vendo a sua beleza, a sua grandeza, a sua glória. Mas ele diz também, e não somente gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gloriamo-nos nas próprias tribulações, ou gloriemo-nos nas próprias tribulações. Bispo, poxa, o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu tenho passado. Eu estou passando justamente isso. Uma provação, uma tribulação do inferno. Olha, meu marido não quer que eu vá na igreja. Minha mulher, bispo, minha esposa, eu era mulherengo, eu chegava tarde,
eu vivia nas baladas e ela não falava nada. Agora que eu me converti, que eu sou caseiro, estou em casa, vivo sempre em casa, do trabalho para casa, de casa para a igreja, e mais nada, eu vivo uma vida pautada na ordem, na disciplina. Agora que eu sou um marido de verdade, que eu deveria já ter sido há muito tempo, a minha mulher me persegue. A minha mulher fica falando, você já vai para essa igreja, essa já vai lá colocar o dinheiro na sacolinha do Bispo Macedo, do Macedinho. Quer dizer, começa a tentação. E o senhor não sabe o que eu tenho passado. Eu sei, minha amiga, meu amigo, eu sei. Eu sei porque eu já passei isso também. É terrível. Mas vai fazer o quê? Mas nós devemos o quê? Ficar reclamando, lamentando, choramingando, contando para os outros que estamos passando por tribulações, injustiças e perseguições, e etc, etc, etc. Não, minha amiga. Nós temos, diz aqui o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nós temos que nos gloriar nas tribulações. Gloriar é o seguinte: regozijar, graças a Deus por essa tribulação. Graças a Deus. Eu lembro, quando eu estava na prisão, disseram para mim assim, rapaz, como é que pode você estar aqui? Poxa, você só faz o bem, e agora, o que você fez de mal? Você roubou, você matou, você fez alguma coisa, você atropelou alguém? Não fiz nada. Você apenas prega o evangelho, você está aqui agora. Então eu respondi, olha, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não entendo. Agora eu não estou entendendo. Mas eu sei uma coisa, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus permitiu isso. E se Ele permitiu, tem um propósito. E graças a Deus. Graças a Deus por aquele dia que eu não compreendi, que eu não suportei, que eu não aguentei, mas eu tive que estar de pé para enfrentar. E hoje, graças àqueles dias, veja o que aconteceu com a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela se espalhou pelo mundo inteiro, ela corre como o vento. Sim, como o vento se espalhou no mundo inteiro. E cresceu e desenvolveu. Então, muitas vidas foram salvas, redimidas, por conta daquelas tribulações que nós passamos. Porque aquelas tribulações que eles me impuseram, que o diabo me impôs, aquela prisão que os políticos e o juiz, mancomunado com o juiz e promotores, me impuseram, aquilo serviu para arrancar de dentro de mim uma energia tamanha que não pôde suportar dentro de mim e que se extravasou através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que fizeram de perverso para comigo redundou em bênçãos, em glória. Porque Deus, como Ele é hoje, Ele foi comigo no passado. E é isso que acontece com você, minha amiga, meu amigo. Se você encontra forças para aguentar essa situação cruel e suportá-la de cabeça erguida, você pode ter certeza que é o Espírito Santo que está aí. E tenho certeza que Ele vai conduzir você. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Esse momento vai passar. Eu até me lembro, é um caso interessante. Isso aconteceu lá no Porto. Lá no Porto, um senhor que era um empresário bem-sucedido, ele se converteu. Antes dele se converter, a mulher dele vinha na igreja e orava, pedia, ó Deus, liberta o meu marido, porque ele era muito mulherengo. Muito mulherengo. E ele
não dava a mínima para a mulher. E a mulher lá orando, pedindo, suplicando, até que Deus ouviu a oração dela e ele se libertou. Ele deixou a vida de mulheres, deixou aquela vida fácil, bebidas, etc., e passou a ser uma pessoa até ativa dentro da igreja. Ajudava os pastores, estava sempre pronto para disponibilizar seu tempo para ajudar, contribuir de uma forma efetiva para ajudar outras pessoas. Aí o que aconteceu? A mulher dele saiu da igreja. Ela saiu. E aí ela começou a persegui-lo. Começou a infernizar a vida dele. Ah, você só vive na igreja. De manhã você está na igreja, de tarde está na igreja, de dia, de noite está na igreja. Hoje você não fica em casa, você não fica comigo. Começou a reclamar. Sabe o que aconteceu? O homem abandonou a fé por causa da sua mulher. Eu imagino que eles estejam separados, porque quando ele estava mal espiritualmente, ele não queria nada com ela. Quando ele passou a estar bem espiritualmente, ele dava atenção para com ela. Agora que ele estava mal novamente, eu imagino que ele já deve ter acabado com o casamento. Porque é assim, minha amiga, meu amigo. Essa é a realidade. É a pura realidade, puríssima realidade. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela honra sua palavra, ela tem caráter, ela cumpre os seus compromissos em dia. Mas quando ela está mal espiritualmente, ela não está nem aí com o seu caráter. Não interessa se os outros falam que ela é mau caráter, não interessa se ela bebe, se vive uma vida devassa, não interessa. Porque ela não tem temor para com Deus. É óbvio que ela não vai ter temor para com ninguém. Então, você que está sofrendo tribulação, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, dê graças a Deus. Dê graças ao Espírito Santo, porque daqui a algum tempo, daqui a uns dias ou semanas, eu não sei quanto tempo, você vai sorrir, você vai rir de alegria, vai rir de tanta alegria, porque depois da tribulação vem o livramento. E o livramento é uma experiência inusitada. Só quem passa pelo livramento sabe o que ele significa. Graças a Deus. O seu nome, por favor? Lauro. Lauro, o que aconteceu? Como era a tua vida e o que mudou na Fogueira Santa? Bispo, na verdade, quem chegou primeiro na igreja foi minha esposa, que na época era minha noiva. E ela que buscava por mim, e eu até então não podia nem ouvir falar na Igreja Universal. Eu só dava conta, na época a gente era noivo, eu não aceitava de jeito nenhum que ela fosse na Igreja Universal. E ela começou a ir buscar. Na verdade, tem um testemunho da minha mãe, que tinha o casamento destruído, tudo. E eu queria levar o meu noivo, que era Lauro, para a igreja na força. Só que no meu altar, quem prevalecia era o Lauro. Ele estava acima de qualquer coisa. Eu não queria abrir mão dele de forma nenhuma. E com os ensinamentos, tudo, aí que veio a ocorrer a prisão dele. Eu fiz uma negociação de veículos e vendi um veículo para uma pessoa, que essa pessoa estava sendo investigada pela Polícia Federal por tráfico de droga. Eu fiz a venda de veículos e comecei a envolver com essa pessoa para me poder receber. E cobrando e ligando. E aí que um belo dia que ele marcou um encontro comigo, para me poder entrar nessa negociação dos veículos que ele tinha que me dar, eu fui preso junto com ele em uma quadrilha pela Polícia Federal por tráfico de droga. Aí, bispo, eles colocaram em mim um artigo de financiamento ao tráfico.
Eu fui preso na penitenciária máxima lá em Contagem, e onde eu fui julgado pela primeira instância e tomei 2 condenações, uma de 15 anos e uma de 5 anos e 4 meses. E eu continuei preso. E aí é onde a Vívia estava lá fora, começou a me visitar, e eu comecei a aceitar ela falar da igreja, falar de Deus para mim. Eu tinha um rádio na minha cela, e tudo que ela pegava na reunião, ela no dia da visita, ela conseguia levar para mim, passar o Espírito. E eu fui aceitando, jornal, Folha Universal, ela conseguia fazer chegar até minha mão, aonde eu fui aceitando e preso, que teve a oportunidade da Fogueira Santa. Aí, bispo, eu tinha acabado com tudo já, o que tinha aqui fora, a pessoa aproveita a situação, acaba com tudo. Sobrou para mim um cavalo de raça, a única coisa que sobrou para mim, para me poder pagar um advogado, para fazer um recurso para mim no TJ. Você estava condenado a quantos anos? 20 anos e 4 meses. 20 anos. Isso. Aí sobrou esse animal para me poder vender e pagar o advogado para me fazer uma defesa no TJ. Aí apareceu essa oportunidade da Fogueira Santa, eu fui pedir. Falei, vende o animal e deixa de pagar o advogado, coloca no sacrifício, coloca no altar. Inclusive, bispo, na defesa escrita. Só que aí foi depois que eu fiz o sacrifício. Ele veio para fazer a defesa escrita e falou, vou pedir a redução da sua pena. Só que depois que eu estava na fé e coloquei no altar minha vida, eu falei, não, essa aí só corta, eu não quero redução de pena não, só pede a anulação do processo, ou então pode continuar do jeito que está. Esse animal, bispo, no dia de cumprir o voto, a minha esposa conseguiu trocar num veículo, ela colocou o veículo no altar, porque o animal não teria como. Aí no dia ela conseguiu trocar nesse veículo e colocou o veículo no altar. Inclusive, no dia desse sacrifício, que já era o dele, porque antes disso já tinha feito também. E minha sogra correu atrás de mim, o comprador estava lá, vendo o animal, minha sogra veio com um pedaço de pau de quase 3 metros atrás de mim, para me bater, falou assim, você já vai começar, né? Tudo que você tem, você quer levar para a igreja, tudo que você tem, eu vou mostrar para você agora, como é que você vai levar alguma coisa daqui? Não queria aceitar de jeito nenhum. E eu continuei lá na prisão, e começou a mudar minha vida, fazendo plano, escrevendo o que eu ia fazer quando saísse. Meu pai e meu irmão chegavam no cárcere para me visitar, falava assim, tem que procurar meu advogado para levar você para fazer exame mental, que você está doido, você está ficando doido. Nós temos que sair, assim que você sair dessa cadeia, nós temos que mudar da cidade. Você não pode ficar aqui mais não, porque o meu bispo deu mídia demais. Uma vez eu entrei numa fazenda para poder comprar animais, a mídia pôs que eu era dono da fazenda, era como chefe do tráfico. Então o meu pai chegou e falou, você tem que sair daqui. Aí eu falei, não, pelo contrário, eu vou fazer a diferença aqui, eles vão ter que, como se diz, vão ter que me engolir. E isso eles achavam que eu estava ficando doido. Aí muita gente ainda falou assim que ele saiu comprar roupa para ele trabalhar para mim, e isso eu não aceitava. Eles falavam isso, entrava aqui e saía falando, vocês não têm noção do que eu conheci agora. E fiquei firme lá dentro, bispo, e até que veio o meu julgamento. Nisso, uma coisa falou comigo lá dentro, que eu escutava um radinho, a reunião do Santo Culto, momento do presidiário, todo santo dia. Eu já sabia disso aqui hoje, eu tinha certeza. Uma coisa falou para mim, um dia você vai estar dando testemunho na reunião principal do bispo. Eu já sabia, lá dentro preso. Teve o meu julgamento, e a Vívia foi, eu não fui. E teve 3 desembargadores me julgando. Os 3 deram 3-0 para mim. Só que não deu nem tempo, nem oportunidade para o meu advogado me defender. Antes dele falar qualquer coisa, já fui absolvido nos 3-0. O desembargador ainda perguntou na hora que ele ia falar, o que mais que você quer? O que você quer falar? E não deu chance dele falar nada. Aí, bispo, eu falei, agora tem que consertar mais uma coisinha que está errada. Eu vou casar. E não vou falar para ninguém. Cheguei no diretor, pedi, falei que eu quero casar. Isso eu tenho que dar essa oportunidade, uma viatura, me escoltar lá na rua. Aí ele aceitou, marquei com ela e fui casar na rua.
escoltado com um aparato policial, 2 viaturas, e não falei com ninguém, para ninguém me atrapalhar, Bê. Aí chegou lá, fomos, casei, e assinei o que tinha que assinar e saí. E nesse dia, Bê, não sei o que aconteceu, tinha um supermercado perto, e parou a rua toda de tanta polícia. Meu pai estava dentro desse supermercado com meu irmão. Aí meu irmão deu na cabeça, falou, deixa eu ver o que está acontecendo aquele ali. Então, quando ele chegou lá, viu eu casando lá, viu? Disse que ele ficou até branco, amarelou, foi lá no meu pai, o que está acontecendo? O Laurinho está ali, e ficar doido. Aí eu entrei dentro da viatura e fui embora de novo para a prisão. Fui embora. Aí que aconteceu? Chegou a autorização, o alvará, para me poder sair. Eu saí. E saí da prisão sem nada, sem nada, não tinha dinheiro para comprar uma fralda para minha filha, sem nada. Fui morar de favor na casa do meu pai, que é um sítio. Aí chegando lá, eu entrei dentro do curral, estava tudo meio abandonado assim, eu olhei e falei, quando que eu vou poder comprar uma vaca, né? Uma vaca. Eu olhei para o chão assim, um esterco com altura grande, eu falei, aqui mesmo. Comecei a juntar esterco, ensacar esterco e vender na rua, eu e ela. Comecei a vender esterco e trabalhar, bispo. Trabalhando, bispo, mudou o casamento e a vida financeira. Eu tinha dívida, eu saí com dívida de 1 milhão e tantos reais no banco. Com 1 ano e meio que eu estava na rua, eu paguei. Teve fogueira santa que na hora que eu consegui comprar meus móveis, televisão, tudo, que eu consegui comprar tudo, veio a fogueira santa, encostei um caminhão baú, vendeu tudo, vendi tudo que tinha e voltei para o colchão sem nada. Ficou mais louco do que antes. Aí que a família falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Fiquei sem nada, só no colchão e pus no altar. E Deus foi me dando direção e hoje, bispo, nós temos muitos imóveis, tem condomínio, tem umas 40 chácaras, tem casa, tem carro, mesmo com compra e venda de veículo. Mas o mais importante de tudo isso foi o Espírito Santo. Porque hoje a gente tem certeza da salvação. E se Deus pedir tudo de novo, se Deus tocar no nosso coração e falar, se é isso que eu quero que vocês vão ao estaca zero, a gente está disposto a fazer isso, porque o que a gente encontrou aqui, o Deus da Igreja Universal, hoje Ele mora dentro de mim, o altar foi estabelecido, a gente tem a certeza, hoje tudo aqui, todos os bens materiais se torna nada, amém, perante ao Deus que a gente tem buscado. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esta sexta-feira à noite, nós teremos a noite para os aflitos, a noite para os desesperados, a noite para os perdidos, a noite para os cansados, para os desesperados, a noite para as pessoas excluídas, a noite para as pessoas enfermas, a noite para as pessoas perseguidas, a noite para as pessoas excluídas, a noite para as pessoas que não têm a quem mais recorrer. Não há médico, não há amigos, não há parentes, você não tem ninguém, você está sozinho. Esta sexta-feira, em todas as igrejas universal, às 8 da noite, em especial aqui no Templo de Salomão, nós teremos essas últimas sextas-feiras do ano, à noite para os aflitos, à noite para as pessoas que dizem assim, eu não quero sucesso, não é família, não é saúde. Eu estou em busca de paz. Tudo que eu quero nesse mundo é paz. Eu não aguento mais a minha vida. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esta sexta-feira, como estas últimas sextas-feiras do ano, nós teremos a noite para os cansados.
os aflitos. A noite para quem não tem mais lágrimas para derramar. É a noite da libertação em todas as igrejas universal. E você é bem-vindo. Do jeito que você estiver, do jeito que você é bem-vindo. Todos são bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E vamos partir para o tudo ou nada, para que o Todo-Poderoso venha fazer de você uma nova criatura neste final de ano. Neste final de ano, para entrar o ano novo com uma nova vida. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.